TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Imaginemos um cenário explosivo com os seguintes elementos: 27 mil presos, desses grande parte faccionados, um sistema penitenciário completamente desestruturado, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista humano, por não ter pessoas em quantidade suficiente para lidar com essa população. Somando-se a isso, algumas declarações estapafúrdias, como, por exemplo, as declarações do novo secretário de Administração Penitenciária. Como se não bastasse tudo isso, a bomba, depois de montada, o estupim aceso, não poderia dar outra coisa senão o que nós estamos assistindo nesse instante. Dito isso, gostaria de aqui chamar a atenção dos nossos assinantes para um fato que, para mim, ele é singular de tudo isso. Até quando o Estado do Ceará insistirá com uma política de segurança no modelo que aí está, que só piorou, não obstante os esforços desprendidos pelo governador, os recursos destinados, o aparelhamento, a contratação de pessoal, concurso público, melhoria da academia de polícia. É para discutirmos os vários aspectos de mais uma crise na segurança pública do Estado do Ceará, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. E para discutirmos essas questões, nós temos hoje as participações do cientista político, sociólogo, o professor Clésio Arruda, que integra a nossa equipe, o advogado criminalista, professor Reginaldo Vasconcelos, e o historiador e professor, e também advogado, Rui Martinho Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Para você, assinante que ligou agora, nós vamos discutir, como não poderia deixar de ser, o assunto que está na pauta da imprensa local, nacional e de todas as rodas de discussão. Mais uma crise da segurança pública, onde a população está, nesse instante, refém, sem poder sequer se deslocar para o seu trabalho, porque não há, inclusive, não havia, enquanto gravávamos o programa, transporte público em quantidade suficiente para as pessoas ir e vir. E os prejuízos eu não vou falar, porque todos assistimos aí pelos noticiários e pelas redes sociais. Prefiro que nós discutamos aqui, colegas debatedores, as razões, as causas dessa questão. Vamos lá. Atentado ou apenas dano ao patrimônio público? Refiro-me às bombas que foram explodidas nas pilastras da ponte na vizinha cidade de Caucaia. Ponte essa que está interditada, sob risco de ruir. Já há uma discussão nessa perspectiva. Até enquanto gravávamos o programa, falávamos aí em torno de 30 eventos envolvendo ônibus, totalmente queimados ou parcialmente, mas um prejuízo inominável. Sem contar com os áudios que circularam, né, pelas redes sociais, onde os chefes ou os comandados ou comandantes das facções
ameaçavam diretamente polícia, autoridades, seja ela quem for, população, decretando inclusive estado de sítio, mandando, um dos áudios que chegaram a mim, mandava que as pessoas se recolhessem para suas casas e não saíssem de casa, porque senão já se sabe os resultados. Professor Rui, eu gostaria que nós começássemos a analisar, como disse, o móvel ou os móveis, se assim posso colocar, de mais essa tragédia anunciada, diga-se de passagem. O Estado é Estado quando tem o monopólio da violência, o controle de um território e o monopólio da emissão de leis, de normas sociais. E o Estado perdeu esses 3 monopólios. Hoje, quem dita regras de conduta social na periferia são as facções. Eles dizem que você tem que acender a luz interna do carro, tem que baixar os vidros, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Toque de recolher. Toque de recolher. Então, eles estão com a capacidade de emitir normas de conduta social. E o fazem porque tem controle de território. E porque também o Estado perdeu o monopólio da violência. O que precisaria ser feito? A impunidade é um dos motivos do crime se tornar poderoso. E, para tanto, precisaríamos de uma polícia judiciária que pudesse munir o Ministério Público de provas para que o judiciário pudesse condenar. Nós temos tido muitos investimentos na polícia administrativa, a polícia ostensiva, preventiva, mas por maior que seja o contingente e os recursos postos à disposição de uma polícia preventiva, haverá sempre crime. E sem a polícia judiciária, chamada polícia civil, que investiga e produz prova, não há condenação. Então, nós temos aí 8% dos crimes resultando em condenação. 92% de impunidade. Não há quem possa manter a segurança pública desse jeito. Além disso, tem o aspecto dos limites legais da ação dos agentes do Estado. Limites preciosos, garantias que devem ser preservadas. Mas nós estamos vivendo uma situação de guerra civil. E aí precisaríamos de estado de sítio. Clésio, como sociólogo, né, você, obviamente, como nós aqui, estudamos, acompanhamos esses fenômenos, porque, como disse, isso é algo anunciado, não é algo novo, muito pelo contrário. O professor Rui fez aqui uma descrição dessas realidades, desses fatos e dessa quebra do monopólio pelo Estado. Mas, surpreendentemente, os agentes do Estado, notadamente os responsáveis pela segurança pública nesse Estado, insistem em desconhecer essa realidade. Qual a dificuldade, Clésio? Por que você acha que as autoridades resolvem desafiar o crime, os criminosos, simplesmente negando? Como se negar, como se desconhecer a existência dessas lideranças, se é que podemos chamar isso de liderança do crime, acho que sim, não existissem? Olha, há uma questão que a gente tem que ter claro, né? Nenhum problema dessa magnitude surgiu ontem. Isso é um processo histórico, né? Então a gente vem numa sucessão de erros, né? Chegamos ao ponto, de fato, o Rui está coberto de razão. É um verdadeiro atentado ao Estado Democrático de Direito, né? Quer dizer, e que se espalha, né? Quer dizer, a gente não tem mais isso localizado em determinados espaços, né? Ultimamente agora, esse que nós estamos trazendo como pauta, ele se espalhou pela cidade como um todo, né? Então, isso já está muito claro. E pelo né? interior. E pelo interior. Houve explosões no interior. Pelo interior. Tá, então, isso aí já é ponto passivo. Agora, a magnitude do problema, hoje, ele já demanda também um outro olhar, né? Quer dizer, pensar essa questão da segurança agora exclusivamente como do Estado, aqui pensando o Estado... Federado. A gente tem que pensar agora que é uma questão que perpassa
o município, o Estado, o governo federal. Há num crescendo, a gente já tem uma articulação nacional dessa bandidagem, né? Quer dizer, você tem, inclusive facilitado pelos meios de comunicação modernos, né? Então, essas relações que hoje não são presas, são até internacionais, né? Elas precisam ter um trato agora diferente do que a gente tem como previsão para tratar esse problema, que se a gente fosse tratar com o marginal local, né? Armado de uma faca, né? A gente tem hoje essa organização, embora com muitas falhas, mas tem uma articulação nacional que demanda também, concordo aqui com o Rui, que é necessário o investimento na polícia investigativa, né, não só na polícia de enfrentamento, né, o que é interessante porque isso traz uma série de outras consequências, né, porque a polícia investigativa ela chegaria de fato mais na essência do problema, né, quer dizer, a gente não vai ficar só no varejo, naquele que está na frente de batalha, quer dizer, entraria por um certo enraizamento do que a gente já tem como dado, né, que avança para o Estado. Né? Me recordo aqui de recente concurso feito para agente prisional, e foi uma loucura, porque as facções tinham preparado pessoas para se submeter ao concurso. Então a gente já tem isso enraizado dentro das instituições, não mais local, mas sim alcançando a federação como um todo. Portanto, precisamos de um outro tipo de enfrentamento. É o momento de parar para conversar, né, e repensar toda essa estratégia que a gente teve, que foi infrutífera. Meu caro Reginaldo, não por acaso, quando eu falo na negação das autoridades aos fatos, que são a existência das facções, o domínio delas dentro do sistema carcerário no Brasil inteiro, o poder que elas têm, a comunicação permanentemente quase que livre que eles têm com o mundo exterior para dar esses comandos todos. Não obstante todos esses fatos, o governador de São Paulo nega a existência lá em São Paulo. O governador do Rio também claramente não reconhece a existência disso. E aqui no Ceará não é exceção. Na sua percepção, experiente advogado que o é, inclusive com militância na área penal, qual é a dificuldade? Por que as autoridades, por que o Estado insiste em negar fatos tão evidentes como esse? Arnaldo, saudar você, os meus colegas da mesa e os nossos TVentes, né? os espectadores. Eu primeiro vou começar respondendo a sua pergunta. Você diz, isso é atentado? Isso é terrorismo. Tecnicamente, isso é terrorismo. Quando você tenta quebrar a paz social, atacar pessoas aleatoriamente para pressionar o Estado, para pressionar o sistema. Eu classificaria como terrorismo. Causa disso, a legislação penal que foi escrita, Clésio, para nós, para o Pimenta Neves, para o sujeito que no momento de loucura, de ciúme, de raiva, no trânsito com o vizinho e comete uma loucura. Então esse sujeito tem direito a esperar o julgamento em liberdade, ele tem direito à progressão de regime, tem direito à saída temporária. Saindo pagando a sua conta com a sociedade, ele volta e nunca mais vai delinquir. Quando essa legislação foi criada, na década de 40, nós não tínhamos a criminalidade desvairada, nós não tínhamos o tráfico, nós não tínhamos o sequestro. Né? Primeiro ponto é esse. Depois, faz 20 anos que se vem tolerando, se vem contemporizando com isso. Né? Por que é que eu digo que a legislação prejudica? Porque se estabeleceram essas facções entre os que estão presos e os que estão fora. É o entra e sai de bandidos. A polícia prende o sujeito. Não, isso é um velho conhecido da polícia. Por quê? Porque ele já foi preso dezenas de vezes. Então, quando ele vai sair, o chefe diz, você lá fora vai queimar, vai explodir. Então, criou-se um sistema, uma organização, porque essas pessoas eram para ficar segregadas. Aliás, na minha teoria do direito penal do sociopata, eles não são criminosos comuns, Clésio. Eles são sociopatas. Isso é uma patologia psicossocial que está entrevista lá no Código Internacional de Doenças. Eles não se recuperam facilmente. Você prende o cara, ele sai pior, ele sai mais escolado ainda no crime. Essas pessoas precisam ser segregadas para sine die até que se recuperem.
E acontece, às vezes o sujeito se forma na cadeia, assume uma denominação religiosa, passa a ser pastor de uma igreja, escreve livros. Então esse indivíduo entendeu que ele não pode viver predando, como um predador da sociedade. Mas você bota um cara para dentro e bota para fora, com a sua mesma disposição criminógena, não é? Tem até uma teoria que eu acho maluca, de que essas facções nasceram através dos presos políticos, que eram pessoas intelectualizadas que teriam ensinado os presos comuns a fazer isso. Isso é uma teoria maluca, que isso não tem... Os presos políticos, na verdade, embora muitos equivocados, eram patriotas, não iam ensinar bandido a praticar bandidagem. Isso é uma tese maluca. Agora, é um erro não ter já corrigido o nosso sistema penal e a nossa legislação penal, que está equivocada. Essas pessoas, elas sofrem de um problema psicossocial, que é a sociopatia. Não é como o Pimenta Neto. Pimenta Neto é um criminoso comum, fez um crime horrível. Pode pegar 30 anos de cadeia, mas era um cidadão comum que, no momento de falta de controle, comete um crime. É diferente do sujeito que comete crime de forma contumaz, de forma compulsiva, de forma profissional. Esse indivíduo, ele não se recupera facilmente. E você diz assim, os governadores não querem reconhecer. Eu achei o contrário. Reconhecem, a imprensa dá nome. Eu não chamo nenhuma facção por sigla. Essas siglas são criadas por ele. Esses grupos são grupos juridicamente despersonalizados, que eles não têm CNPJ, não pode ter nome. Inclusive esses que o governador, na sua posse, o governador do Ceará, homenageou, citou pessoas que se organizam para invadir propriedade pública, para invadir propriedade privada, grupos irregulares, juridicamente despersonalizados, dá nisso. Pessoas que querem afrontar a legislação, afrontar o Estado, o direito de propriedade, e os poderes constituídos ficam dando apelidos, dando nomes, é a facção tal, não sei o quê. Então, eu acho que está tudo errado. Só a disrupção, só a mudança geral das coisas vai nos salvar. Me parece muito uma incapacidade dos governadores, em geral, de enfrentar. E muitos não assumem isto, né? Porque é, de fato, dizer, o próprio Estado, o governador, com esses limites todos, o limite legal, o limite do aparato policial, dizer, não dá para ele enfrentar aqui localmente, né? Então é preciso parar para se estabelecer dizer, essas dificuldades. Olha, estão aqui implantados, meus limites estão dados. Quer dizer, como é que a gente enfrenta isso? Agora precisa esse reconhecimento, né? Até para encarar o problema. De fato, não tem solução simples para um problema da magnitude deste problema. Não sei como é que você vai poder resolver isso. Primeiro porque quando o Estado é chamado a exercer controle social, a família já falhou, a escola já falhou, a igreja já falhou, o controle de vizinhança. Porque, na minha geração, qualquer pessoa mais velha ralhava com um menino que estivesse fazendo uma travessura na rua e o menino respeitava. Não era parente nem aderente, mas era um senhor mais velho. Eu ouvi alguém dando um depoimento, dizendo que quando era menino estava batendo bola, mas ia passando uma pessoa mais velha, ele parava com o bate-bola até a pessoa passar. Vi muito isso nas calçadas da Dom Manuel. Pois é. Vinha um cidadão, uma senhora, todo mundo parava automaticamente. O que houve foi uma perda de referências. Os valores tradicionais, e se fala muito hoje em pós-modernidade, que é nada mais, nada menos do que uma crise da modernidade. Então, o único controle social que restou foi o Estado. E é claro que esse controle, funcionando como único controle, não resolve o problema, não dá conta, né? E existe a teoria da janela quebrada, que aí é uma coisa mais nossa de terceiro mundo, que o crime está ligado à ideia de abandono. Né? Se a rua é esburacada, se o lixo está acumulado, se existem sinais de abandono, isso, de certo modo, estimula, como que libera para a prática do crime. Então, há um conjunto de situações, mas existem medidas de curto, médio e longo prazo e alguma coisa pode ser feita. É preciso entender qual é essa alguma coisa. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e quando voltarmos, eu quero exatamente colocar a discussão na perspectiva das medidas, né, que o Estado deve adotar e por que não as adota. Porque segurança pública me parece ser algo em que requer, nas suas ações estratégicas, silêncio, ou seja, sigilo. A autoridade não pode vir a público
pelo afã de ser midiático, né, fazer o seu show, e dizer o que vai fazer, que vai botar bloqueador no presídio tal, que vai botar parlatório, que vai gravar as conversas entre os presos. Para que dizer isto? Se trata de algo que requer um sigilo, que são as ações estratégicas. Quando voltarmos em um minuto, nós vamos discutir as ações para essas causas. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Clésio Arruda, Reginaldo Vasconcelos e Rui Martinho Rodrigues. Estamos discutindo, como não poderia deixar de ser, mais uma crise, né, na área da segurança pública do estado do Ceará. E eu quero colocar agora, para não dizer que a gente ficou somente na crítica, porque comumente as autoridades não gostam quando você faz uma reflexão sobre os erros e aponta. Então vamos tentar aqui de alguma forma discutir algumas medidas que não tentadas até agora e que poderiam, por exemplo, vir a surtir algum efeito. Eu queria colocar, professor Rui, nós falávamos antes de começar a gravar no programa de algumas medidas tal. E você tem aí medidas que já foram tentadas, como o toque de recolher oficial, estado de sítio. São Paulo mesmo, na área do Diadema, conseguiu reduzir muito a sua criminalidade, quando um juiz lá, monocraticamente, resolveu determinar, claro que discutindo com o prefeito, com o Ministério Público, e resolveu decretar o toque de recolher. Bares e restaurantes fechavam a partir de 10 horas da noite e conseguiu baixar muito, reduzir bastante. Vamos falar um pouco das medidas disponíveis, professor Rui. Nós falávamos há pouco que é uma situação muito complexa, que não se resolverá com nenhuma medida simples, que nem por isso deixa de ser necessário que se tomem medidas, algumas de curto prazo, outras de médio, outras de longo prazo. Nas medidas de curto prazo, tem essa experiência de São Paulo que você falou, de conter ambientes que podem resultar num lugar propício para a prática de crime, como fechar bares cedo da noite, etc. Mas eu entendo que o crime tornou-se poderoso porque ficou milionário. Ficou milionário porque temos uma sociedade hedonista. Hedonista é quem pensa que o sentido da vida, a razão de ser da vida é a busca do prazer. Então, essa sociedade hedonista tende a consumir drogas e o faz financiando o crime. E o crime ficou milionário e compra todo mundo. Agora, se é assim, nós precisaríamos ter medidas enérgicas dentre as medidas de curto prazo. Eu costumo lembrar que o cangaço dominou durante muito tempo no Nordeste e, de repente, sumiu. Sumiu quando? Sumiu no Estado Novo, porque o Vargas determinou que se combatesse energicamente. E houve um combate muito enérgico ao cangaço. E realmente resolveu. O cangaço está renascendo, foi renascer 50 a 60 anos depois, com outra cara, estão chamando novo cangaço. Então, como seria isso? Só que muito mais ampliado, muito mais organizado, com as comunicações a favor. Numa situação muito mais complexa. Né?
Então, eu acho que se poderiam fazer, porque Boca de Fumo é um lugar público. A porta de entrada dos recursos de um crime milionário é pública. Todo mundo sabe onde é que tem Boca de Fumo. Então, eu acho que poderia haver uma operação arrastão com batidas em centenas de Boca de Fumo. Isso daria um impacto financeiro, isso poderia, inclusive, resultar em algumas prisões e, inclusive, na apreensão de algum material que auxiliasse a chegar aos fornecedores, aqueles que não seriam alcançados nesse primeiro momento. E por que não se faz isso? Porque para fazer essas operações de busca e apreensão, seria preciso um mandado judicial e é muito difícil obter, digamos aí, 200 mandados judiciais e principalmente obter isso sem quebra de sigilo. Seria preciso, sem ferir as garantias constitucionais, adotar medidas excepcionalmente enérgicas de caráter transitório. Quando é que se tem uma medida enérgica de caráter transitório? Quando se usam os recursos constitucionais previstos. Estado de emergência e, posteriormente, não resolvendo o estado de sítio. Então, acho que precisaríamos disso. Reginaldo Vasconcelos. Eu concordo inteiramente com o Rui nessa questão, porque as balizas constitucionais, a Constituição foi feita num período onde não havia esse problema, a grande preocupação era conter o Estado, porque os constituintes, em grande parte, eram pessoas que tinham sido vítimas por um regime de exceção, por um regime autoritário. Então, a Constituição tem limites, quer dizer, e aí vem os direitos humanos, e aí você teve governos que simpatizavam com as Farc, uma presidente que queria dialogar com o Estado Islâmico, quer dizer, aí como é que você controla o problema interno? Né? Então, eu acho difícil, a não ser que se decrete um estado de sítio para que o poder público tenha capacidade, tenha direito de tomar medidas mais enérgicas. Está aí todo mundo gritando porque o governador do Rio e mesmo o presidente Bolsonaro estão querendo dar franquia ao policial para atirar. Como acontece na América do Norte, nos Estados Unidos. O sujeito estava com um carro lá ameaçando a Casa Branca, na verdade era um louco, mas foi abatido. A polícia não tem que esperar que você faça, cometa uma desgraça para conter aquilo ali. Porque os valores jurídicos, eles têm uma hierarquia. A vida de um inocente, a vida de uma criança, a vida de um cidadão, vale muito mais. De um agente do Estado. E muito mais do que a vida de um bandido. Então, se você tem que optar, se é preciso optar, não é? Praticar a legítima defesa de terceiro, porque ninguém comenta isso, a legítima defesa própria, mas você tem a legítima defesa de terceiros. Quer dizer, o policial está vendo que você está ameaçando a pessoa, é atirar. Aqui não se faz isso. Você bota o cara na mira, mas fica com medo de depois ir a júri e ser condenado, o policial. Isso acontecia. Então, essas barreiras, entendeu, humanitárias, a ministra disse recentemente, a ministra dos Direitos Humanos, que direitos humanos é para todos. Sim, é para todos. Mas, no caso concreto, há uma hierarquia entre o direito humano de um humano direito e o direito humano de um humano não direito, prevalece o do cidadão de bem. Eu acho que sem precisar a gente focar esse conflito entre os direitos humanos e o cumprimento da lei, eu penso que precisaríamos rever era a interpretação de uma coisa que já existe desde do Código Penal de 1940, que é o estrito cumprimento do dever legal, que é um excludente de ilicitude. Eu acho que quem enfrenta pessoas que estão fazendo disparo em via pública ou estão ostentando arma de guerra na rua, quem sai à rua ostentando arma de guerra, o policial, ao enfrentá-lo, está no exercício regular do direito ou até no estrito cumprimento de um dever legal, porque ele tem o dever legal de enfrentar quem ostenta a arma de guerra na rua. Então, isso acho que não precisa de... Aliás, o governador do Rio de Janeiro, tem essa interpretação. Novo, tem essa interpretação. Tá? Disse, inclusive, que vai visitar Israel, porque Israel tem os snipers, né? Ou seja, aquele batalhão de elite para isso e tal. Professor Clésio, no que pese tanto as defesas aqui do professor Rui como do Reginaldo, você, na utilização dessas medidas excepcionais como forma de se tentar coibir isso aí, eu quero colocá-lo na discussão, mas já lembrando uma coisa, o Rio de Janeiro
passou 6 meses sob intervenção federal na área de segurança pública, dando, portanto, ao Exército todos os poderes, a Polícia Federal, a Força Nacional. Não faltaram os recursos que, aliás, até sobraram, não deu tempo de gastar tudo, e os efeitos foram pífeis. Olha, não sou da área, mas é de conhecimento comum que se o antibiótico for usado, ele for relaxado, a tendência é que a doença ela volte com maior vigor. Quer dizer, quando a gente examina as ações de choque, né, como aqui, utilizado aqui principalmente em Fortaleza, o Ronda do Quarteirão, quando você olha imediatamente o período posterior, o efeito foi positivo. Quer dizer, houve queda na criminalidade. Quer dizer, a bandidagem não estava pronta para aquela ação nova. Agora, a continuidade, a manutenção, que aí seriam em 2 linhas, que a gente fala, olha, precisa atuação de longo prazo, precisa atuação de longo prazo. Só que a atuação de longo prazo ela tem que se dar simultaneamente com a de curto prazo, que é a ação de choque, que é o caso do Rio de Janeiro. Lá atrás a gente fez as ocupações das áreas, organizou, ocupou o espaço territorial, mas o que se fez depois? Absolutamente nada, porque aí tem uma questão, inclusive, cultural que tem que ser tratada. Quer dizer, hoje eu já tenho uma cultura que passa por uma linguagem, passa por comportamento, que o indivíduo que cai nessa rede cultural, ele reproduz essa cultura. Né? Então a gente já tem, quer dizer, ali no entorno das bocas de fumo, quer dizer, inclusive o indivíduo que passa a ser referência, que é o indivíduo de prestígio, né, que é aquele que o garoto quer ser quando crescer, que vai ter as minas mais bonitas, né, que vai ser desejado, ele quer ser aquele indivíduo que é o dono da boca de fumo. Quer dizer, não adianta eu tirar essa boca de fumo se eu não apagar isso da memória. Quer dizer, então as ações outras, elas têm que vir de forma imediata e permanecer no longo prazo. Quer dizer, isso para a gente ter aí, talvez, uma passagem de 2, 3 gerações para ver se a gente supera isso. É os 70 anos aqui que o Rui levantou. Quer dizer, a gente toma medidas que são boas, né? Aqui o caso do Ceará foi claramente boa, mas nem ela se manteve e nem as de sustentação foram dadas. A gente tem caso aqui, para ilustrar, né? A falta de coordenação de secretarias. Se a gente pensa a Secretaria de Educação e a Secretaria de Infraestrutura, coisa extremamente comum, você tem escola de ensino fundamental funcionando e no entorno dessa escola a gente tem áreas de abandono, tem né, ambientes que são propícios ao uso de drogas, a estupro, e funciona inclusive como espaço de recrutamento. Quer dizer, então não dá para você imaginar, olha, eu vou atuar com a polícia, não resolve. Tem que ser a Secretaria de Educação, a Secretaria de Infraestrutura e a polícia. Né? Se não for um trabalho conjunto e articulado, pensando já no choque que tem que ser dado e a manutenção de longo prazo, não vamos chegar a lugar nenhum. Eu não entraria aqui na questão, por exemplo, policial, que é necessária, né? Mas ela só não é suficiente. Eu, inclusive, me permito aqui meter minha colher, dizendo que a área de segurança pública, quero crer, em qualquer organização de governo, Estado, seja a única área em que requer toda uma intersetorialidade ou interdisciplinaridade. Porque quando você fala de violência, de segurança, os homens que estão lá, você está falando inicialmente de polícia, obviamente, combate, choque, mas você está falando de ação social. Legislação. Política pública em geral. Política pública de um modo geral. Então, não sei, não vou aqui sugerir isso, mas eu não vi nenhuma experiência ainda de nenhum dos governos das 27 unidades federativas algo nessa direção. A criação de uma secretaria extraordinária, intersetorial, onde reunissem os melhores quadros técnicos de todas essas áreas para trabalhar de forma articulada, de forma sistêmica, para ver esse problema. Isso... Já existem as experiências bem-sucedidas, como Medellín, na Colômbia e outras experiências internacionais. Né? O que o Clésio lembra, a sequência de medidas de longo prazo teriam que ser coordenadas com as medidas de curto prazo. A teoria da janela quebrada, que eu lembrava há pouco, remete a atenção à ideia de abandono. Se não houver política pública que desfaça a ideia de abandono, fica mais difícil só com medida de curto prazo. Agora, também botar o policial
da polícia administrativa, que é a polícia de enfrentamento, para fazer um trabalho perigoso, e esse policial depois se sentir frustrado porque ele prende, mas como não tem uma polícia investigativa que permita a condenação, aquela pessoa que ele prendeu vai solta e ri na cara dele. O O policial... resultado, o policial frustrado porque o trabalho dele é desmoralizado, ele se torna muito mais vulnerável à tentação de ceder à corrupção. O policial ele é tão vítima quanto o cidadão comum. Nessa organização, aí, o policial é a primeira e maior vítima. Sem dúvida. Primeiro porque ele está sendo assassinado no meio da rua todos os dias. Você fazer esse registro aqui, bem claro, que é para que não se pense que se está aqui criticando a forma de agir da polícia. Os seus comandantes, não. O secretário de Segurança, o secretário de Administração Penitenciária, tem um aparato de segurança muito grande, não vão para a linha de frente, estão tudo muito bem protegido. Agora, esse está na ponta. É o filho dele que está ameaçado porque vai para a escola todo dia. E o criminoso sabe quem é o filho dele, onde é que ele mora, que hora ele vai. E ele próprio, no exercício da sua função. Só para deixar bem claro isso, porque esse é um problema muito sério que, como você disse, frustra. Mas mais do que frustrar o policial, o coloca em um risco muito alto, gravíssimo. E não tem as regras de engajamento, Arnaldo. Por que é que não deu certo o Exército? Colocaram o Exército lá e realmente ele teve uma certa influência, ele reduziu a criminalidade. Houve uma redução expressiva de assalto a carga, mas de é um paliativo. de latrocínio. Saiu de lá, volta tudo. Sim. Ora, o Exército estava fotografando as identidades dos moradores das comunidades para lhes dar acesso mais fácil, para distingui-los. Para identificar pessoas com mandado de prisão e foram criticados, estão invadindo a intimidade das pessoas. Quer dizer, o sujeito todo limitado. Se desse um tiro daquele, ia responder na justiça. Se matasse alguém... Quer dizer, a polícia... Eu funcionei no júri muitos anos e vi muitos policiais que mataram bandidos, o sujeito da ficha criminal enorme, o sujeito está trabalhando, mata, vai para o júri, ia para o júri. Agora eu acho que tem um tribunal militar, mudou, mas ia para o júri. E aquilo, o Estado lhe dá uma arma, diz defenda a sociedade, você atira num criminoso, num meliante, e vai responder como criminoso. Quer dizer, é uma coisa absurda. Falta de política de engajamento. O Exército atuou no Rio de Janeiro sem o direito de enfrentar de forma violenta, com a violência do Estado, os bandidos armados com armas de guerra. A gente vai fazer mais um intervalo e quando voltarmos, sequenciando ainda essa discussão, eu queria trazer para que os senhores pudessem discutir a tipologia dos crimes, não é? Já que suscitou essa discussão agora, depois do atentado aí ao viaduto, se isso é terrorismo ou se isso é dano ao patrimônio público. O Reginaldo começou na sua fala, mas fez só um registro. Eu quero aprofundar essa discussão, porque é a partir dessa percepção, dessa identificação, dessa tipificação do crime, que a legislação, professor Rui, dará ou não, né, ou, digamos assim... Classificação do crime. Isso, do crime, tal, do ponto de vista jurídico, para que se possa, então, ter as ações mais eficazes nessa perspectiva. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay.
Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, convidados, os professores Clésio Arruda, Rui Martinho Rodrigues e Reginaldo Vasconcelos. Estamos discutindo mais essa crise na segurança pública no estado do Ceará. Como eu anunciei no bloco anterior, que agora nós íamos discutir a tipificação desses crimes, eu vou pedir ao assinante permissão para ler um edital, e esse é o termo, que está circulando na internet desde ontem, dia 3, crime organizado, informativo, 3/1/2019. Vou ler aqui alguns parágrafos, que vale a pena para poder a gente introduzir essa discussão a partir da gravidade do problema. Viemos, através deste edital, comunicar ao senhor governador Camilo Santana que este último ataque ao viaduto foi só para mostrar que não estamos aqui de brincadeira. Queremos que nossos direitos sejam respeitados. E não queremos ser oprimidos dentro do sistema. Desta vez, demos um pequeno arranhão numa coluna do viaduto. Na próxima vez, iremos derrubar. Queremos esse novo secretário fora do estado, que ele volte para o lugar de onde saiu. Se o estado do Ceará irá ter dias muito difíceis, nós podemos derrubar todos os viadutos e pontes de todo o estado ou até mesmo de todo o Brasil. Eu paro por aqui, é evidente que tem exageros, é bravata, é intimidatória, mas é para mostrar aqui até onde vai a ousadia e a organização disso. Isso aqui tem autor, crime organizado, não tem autor personificado, mas tem a organização. Quer dizer, comunicar ao governador, exigir que a autoridade volte, saia. Então, vamos discutir, o professor Rui, a partir... E mesmo assim, com esse nível, as autoridades resolvem dizer que não. O secretário de Segurança chegou aí também com suas bravatas. Isso aqui é resultado das primeiras declarações do secretário de Administração Penitenciária, o novo. Chegou aí dizendo que prendo e arrebento e faço, que não tem essa de separação, de facção dentro do sistema, não. Vamos... Está aqui o resultado. Fica difícil enfrentar uma situação dessa com todas as limitações das garantias preciosas, volto a dizer, que devem ser preservadas, mas que podem ser suspensas transitoriamente para enfrentar esse tipo de coisa. E certamente não há que se dar muita atenção a essas bravatas, porque ele não tem condição de ter a menor credibilidade quando dizem que podem derrubar todos os viadutos, nem de Fortaleza, quanto mais do Brasil, né? Agora, sem dúvida, o problema não se resolverá também só numa unidade federada. Quando eu digo Estado, eu não estou me referindo ao Estado do Ceará ou do Rio Grande do Norte, eu estou me referindo a um ente político, que é uma pessoa jurídica de direito público. E aí município é Estado, Estado federado é Estado e União é Estado. E é preciso coordenar as ações de todos esses órgãos também, né? Porque, isoladamente, não se pode enfrentar organizações que têm uma presença em todo o território nacional. Seja uma presença das grandes organizações que tiveram início no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas estão associadas às organizações que tiveram início nos vários estados federados, né? Então, esse problema não se resolverá sem medidas excepcionais, volto a dizer. E não podemos ter escrúpulos de usar essas medidas, porque quanto mais tarde adotarmos tais providências, maior será a necessidade de adotarmos medidas mais graves. Mais graves. Professor Reginaldo, isso é terrorismo? Arnaldo, o que é ou é grave ameaça? O que é o terrorismo? O terrorismo se caracteriza por ações com objetivo ideológico, objetivo único de impactar a sociedade para um determinado pensamento, um determinado objetivo. Essa mensagem que está na internet, que teoricamente teria sido divulgada pelos criminosos, demonstra isso. O terrorismo ele é praticado por pessoas incógnitas, pessoas na sociedade, que praticam atos violentos contra pessoas inocentes ou contra por enquanto nós não tivemos ainda vítimas, graças a Deus, vítimas, né, humanas, parece que não. Vítimas fatais, porque ferida alguém já foi. Alguém já foi, né?
Mas eu classificaria como terrorismo. Porque quando explodem um banco, a finalidade é o quê? É o dinheiro do banco, né? Então, ali você não pode classificar. Mas quando a ideia, como e não deixa de ser atentado ao patrimônio, isso aí é subjacente à coisa, mas a finalidade é terrorista. A finalidade é intimidar a sociedade. É intimidar a sociedade. O terrorismo se pode explicar dessa maneira. A finalidade é intimidar a sociedade. Fazem o ato e depois assumem, não é como acontece na Europa. Nenhuma instituição ainda ilegal assumiu esse. Então é o que está acontecendo. Eu acho que é um ato. E tem lei própria para combater esse tipo de ação. Como o Rui diz, só um estado de sítio. Porque o exemplo do professor Clésio foi muito interessante, esse exemplo de médico, né? Se você não cura bem uma doença grave, ela volta com mais força ainda. Então, ficar dando paliativos, ficar dando analgésicos no câncer, você pode segurar a dor ali, mas você não cura. Nem o Exército no Rio de Janeiro foi uma atitude para resolver um problema. Foi só para fazer um paliativo e fez. Reduziu a criminalidade. Sai o Exército, volta tudo. Embora me parece que do ponto de vista da bandidagem, não faz muita diferença se você enquadra numa lei de terrorismo ou numa lei de um crime vulgar. Porque eles não fazem diferença disso. Né? Não fazem diferença nem sequer do tempo, do tamanho da pena. No Brasil tem uma história de aumentar o tamanho das penas. Isso não tem o menor efeito. Lei do Cesare Beccaria, que você sabe que o que pode intimidar não é o tamanho da pena, é a certeza da aplicação da pena. E no Brasil tem uma certeza quase inversa. Se você tem 92% dos crimes que não são solucionados, então o cara faz achando que vai ficar na impunidade. Não, e coloca esses pseudo-menores, sujeito com 17 anos e 11 meses, não é? Porque esses caras vão apreendidos e quando completam 18 anos estão com a ficha limpa. Fizeram nada. E, na verdade, já são infratores, são criminosos. Agora, parece-me que na lei específica de terrorismo, não estou de memória com isso aqui, mas foi elencado uma porção de objetivos. E fala-se em discriminação de raça e cor e sexo, não sei o que e tal. Religião. No caso, em religião. No caso, não sei se estaria dentro dessa lista. Eles estão especificamente querendo benesses na cadeia para os que estão presos. Estão protestando contra a junção das facções nos mesmos presídios. Eles estão protestando contra normas que foram editadas recentemente. Como o direito penal exige reserva legal, não se pode inferir nem presumir tipos penais, pode haver alguma dificuldade de enquadrar em terrorismo. Né? Professor Clésio. Olha, uma questão que eu acho que é... Sociologicamente... Para mim é mais grave, que é uma deslegitimação do Estado. Né? Você tem um grupo que quer interferir na formação do gabinete do Estado eleito pelo povo. Quer dizer, isso é um negócio absurdo. Né? Isso é um absurdo, isso é inadmissível, inaceitável. Quer dizer, se esse Estado ele não enfrenta isso de forma forte, né? E aí, quando eu digo de forma forte, é porque não é possível se admitir um outro Estado dentro do seu próprio território. Né? Esse outro Estado existente no seu próprio território, aí ele tem que ser combatido como guerra. Né? Você não pode... Isso é um edital público. Que absurdo, né? Quer dizer, não tem negociação. Quer dizer, aí é só o enfrentamento, né? Quer dizer... Se bem que você me permite a interrupção, esse Estado dentro de um outro Estado, como você assim definiu, ele já existe na prática há muito tempo. O que está havendo agora é a explicitação. Tem alguém assumindo, dizendo, ó, tá aqui, o Estado sou eu e aqui vai ser assim. Tá? Ontem os áudios que vocês receberam, eu recebi, dizia que aqui no João 23 está tudo fechado, a ordem é fechar e se abrir vai ter bala, era assim. Estavam dizendo. Eu não tenho nenhum problema até de confessar que o meu voto do governador foi o governador eleito. Né? E eu espero que ele governe. Não, e um bom governador. Eu espero que ele governe. Ele está legitimado pelos eleitores para governar. Né? Não pode aceitar um enfrentamento desse. Né? Então, de fato, a gente está diante de algo que é grave, que é sério. Né? E volta de novo o mesmo problema. Se a gente contemporiza, isso tende a ficar... Agora, repito, não vai resolver apenas verbalizando uma pseudo-autoridade confundida com autoritarismo,
como fez o secretário de administração penitenciária. Tem um problema. Não vai ser com isso. Tem um problema que tem contido o enfrentamento do crime. É a ideia de que se você autoriza a ação mais enérgica por parte dos agentes do Estado, poderá haver arbitrariedade, poderá haver também prática de crime por parte dos agentes do Estado. E efeitos colaterais, que eles temem muito, morrer inocente. As perdas colaterais, como se chama como os militares chamam. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Porque guerra não tem guerra sem perdas colaterais. Agora, a questão é, qual é o mal menor? É você ter uma ação mais enérgica, com algumas perdas colaterais, com a prática de alguns crimes por parte de policiais que se aproveitem disso para praticar algum crime, ou você permitir que esse Estado, dentro do Estado, pratique os seus crimes. A escolha é essa. Há talvez uma necessidade, inclusive, Rui, de uma discussão mais clara, até mesmo da questão dos direitos humanos. Você tem, por exemplo, a questão do IV, um direito humano fundamental, que muitas vezes a gente entra, o próprio policial, muitas vezes, nem percebe, quer dizer, ele está cerceado desse direito de ir e vir. Isso, né? Ele próprio, né? Quer dizer, tem essas limitações. Né? Essa discussão, inclusive, ela tem que ser posta mais claramente. Inclusive, ganhou um novo verbo, né? Agora se diz ir e vir e ficar. Também um direito. Você não é obrigado a ficar ir e vir, não. Você vai permanecer. É ótimo, né? Você lembrou oportunamente uma coisa que eu acho muito importante, é que os direitos, chamados direitos humanos, na verdade, são aqueles direitos incondicionados, que não exigem nenhuma reciprocidade, porque uma coisa é o direito de um credor. Você tem direito de me cobrar R$100 porque por alguma coisa eu lhe devo R$100. Outra coisa são os direitos que a pessoa tem sem ter feito nada. Porque são aquilianos, são direitos aquilianos, não são contratuais. E esses direitos são preciosos, que é o direito à vida, à integridade física, que são coisas muito bem definidas, e uma terceira coisa que dá problema, porque é um direito indeterminado, é um conceito indeterminado, que é a dignidade humana. E é aí que está havendo problema. Porque a dignidade humana é uma coisa elástica, né? Então, você não pode algemar um preso, porque senão fere a dignidade humana. Você não pode tomar determinadas medidas, porque fere a dignidade humana. E tem havido um certo abuso disso. Então, direitos humanos são preciosos, porque a vida, a integridade física são importantes. Direitos humanos são importantes porque o criminoso deve ser punido com o que está previsto na lei e nada além disso. Mas é preciso que haja possibilidade de o que está previsto na lei ser executado. E para isso pode ser necessário o uso da força. Não podemos afastar esse fato. Não se pode admitir que a força policial ela não haja com responsabilidade. O bandido, ninguém vai esperar a responsabilidade dele. Ele não está preocupado com o terceiro. Né? Ele, no enfrentamento com a polícia, não quer saber se tem cidadãos no entorno. A polícia, por sua vez, tem que ponderar. Isso é fato. Né? A polícia não pode ir contra... Sim. Colocar em risco a vida de pessoas em função de um bandido. Agora, a estratégia militar tem que ser melhorada, inclusive tem que ser buscada a investigação policial. Quer dizer, hoje a gente tem recursos enormes aí, tecnológicos, rapaz, para fazer isso. Né? É possível uma ação forte, inclusive evitando muito dessas possibilidades de erros aí colaterais dessas vítimas. Né? Tem, e é preciso lembrar que, havendo morte, ou mesmo alguma lesão corporal grave e tal, é preciso que seja julgado isso. Agora, acho que o Reginaldo tem razão quando ele diz que não deve ser no júri popular. Porque assim como um erro médico é avaliado pelo Conselho Regional de Medicina, a conduta desairosa de um advogado vai para o Conselho de Ética da OAB, os desvios de conduta dos policiais ou dos militares que sejam convocados para isso, das Forças Armadas, eu entendo que teriam que ser, numa situação dessa, que eu acho que poderia ser considerada uma situação de guerra, teria que ser julgado pelos seus pares, que conhecem o métier, que sabem das dificuldades que é agir dentro daquela situação. Se bem que, só para fazer um adendo, no júri de Fortaleza, onde eu atuei, durante uns 5 anos, eu nunca vi, sinceramente, em face da qualidade dos jurados, eu nunca vi um policial ser injustiçado, ser condenado. Normalmente, os jurados julgavam pela absolvição, mas eles passavam por todo aquele constrangimento do julgamento e o do risco de serem, afinal, condenados.
Bom, com essas colocações, na esperança de que essa crise, nós gravávamos o programa na sexta-feira, que essa crise já tenha sido superada e que a autoridade do Estado do Ceará é prontamente restabelecida, sobretudo dos seus agentes do aparelho de segurança, para que nos garanta a todos a paz e a tranquilidade que temos direito, né? Mas é preciso ser efetivado. Não basta estar na Constituição, precisa estar efetivado. E para que esses direitos se efetivem, obviamente que exige autoridade, energia, combate dentro do marco legal, regulatório, né? Preservando, sobretudo, os direitos desses criminosos, porque é bom que se diga. Eles estão alegando aqui que não aceitam, quer dizer, o vilipêndio dos seus direitos. Eles têm direitos. Agora, saber quais são os direitos que eles estão julgando vilipendiado, por exemplo, não aceitar remanejamento de preso de uma instituição para outra, isso não é direito, ao contrário, isso é um direito que se impõe ao Estado fazê-lo quando julgar necessário. Né? Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório, agradecendo aqui aos nossos debatedores, professores Clésio Arruda, Reginaldo Vasconcelos e Rui Martinho Rodrigues, e, em especial, agradecer a você, assinante, com um convite para um próximo Observatório. Muito obrigado e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.